Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira, este é o nosso call de abertura do pregão de 19 de abril de 2011. Semaninha mais curta para a gente, então penúltimo dia de pregão hoje, tá? Lembrando que amanhã é o último dia, quinta e sexta-feira temos feriado aqui no nosso mercado, não vamos ter pregão. Então é hoje e amanhã que a gente tem ainda para operar, tá certo? Nada de alívio no nosso mercado por aqui, é paulada mesmo, é sem refresco, não tem dó mesmo. Tivemos ontem uma queda muito acentuada, muito forte, causada por várias razões. A principal delas é uma notícia que saiu lá no mercado americano, que fez as bolsas por lá desabarem, tá? E no começo do pregão, pelo menos, e a gente aqui acabou seguindo. E principalmente também tivemos aí dois casos que puxaram muito o índice para baixo, que foi o caso da OGX e da Petro. Tá? Então, a Petro tem um peso muito forte no índice, a OGX também tem um peso considerável. Então a Petro caindo aí quase 4% e a OGX caindo 16, 17%. Isso tudo levou o índice a ceder bastante ao longo do dia. Tá? Então operamos aí com mais de 2% de queda, fechamos próximos desses 2% de queda. Então, como eu disse para vocês, foi sem refresco mesmo, tá? Não teve repique, não teve alívio nenhum. Né? O negócio é bater mesmo, o negócio é lenha mesmo, e não tem jeito, tá? Cada vez estamos mais próximos de um repique, tá certo? Então, como a gente sempre diz para vocês, nada cai para sempre. Não adianta a gente achar que é assim, porque não é. Parece que o mercado está muito pesado, parece que está todo mundo se desfazendo das posições, mas nunca se esqueçam que em algum momento isso vai ter um alívio, vai ter um refresco, tá? E grande possibilidade disso ser no dia de hoje, pelo candle que o nosso índice futuro deixou ontem, tá? Então, o nosso mercado aqui fechou feio, nosso mercado à vista fechou feio. Só que a gente tem que entender que ele fechou feio em função de Petro, em função de OGX principalmente, que puxaram o índice todo para baixo. Agora, nós temos aí vários ativos que já estão dando condições para uma recuperação. Até mesmo a própria Petro. Tá? Então a Petro está operando aí já com um afastamento de praticamente 8% em relação às médias do diário. Tá? Então eu não consigo mais vender a Petro nessas condições. Tá? Já caiu demais, está esticada demais. Então já está na hora dela dar uma recuperada, dela dar aí uma corrigida até as médias, pelo menos dos 60 minutos, alguma coisa assim, que eu acho que pode ser interessante, tá, gente? Então, tem vários ativos, além da Petro, tem vários ativos que se destacaram aí pela força no pregão de ontem. É o caso, por exemplo, dos bancos, tá? Então, os bancos deixaram candles bem legais no dia de ontem, demonstrando bastante força e demonstrando aí possibilidade de recuperação. Tivemos, por outro lado, na venda, JBSS3, também impressionou com um movimento fortíssimo de queda. A gente estava de olho nela há semanas, esperando aquele rompimento da mínima do ano, e que aconteceu, e depois disso só cede e cada vez mais feia. Tá? O mercado americano chegou a ceder 2%, depois conseguiu se recuperar um pouco, deixando um martelo no diário, um martelinho lá. Então, assim, também tem sinais de recuperação por lá, ok? Então, o pregão de hoje é um pregão onde a gente deve ter muito cuidado operando vendas, tá? Vamos tomar cuidado com a venda. A compra vai ser enrolada, como sempre é, nessa tendência de baixa. Deve ser devagar, não deve bombar tudo para cima, mas eu acho que vão ser aí que as oportunidades vão aparecer, tá? Pelo menos no começo do pregão. Mas, por fim, não dá para a gente dizer nada. Mas então vamos ficar de olho aí numa possível recuperação do nosso mercado, uma possível correção dessa tendência de baixa, ok? O dia de ontem extremamente difícil, como a gente comentou no call de fechamento para vocês. Aliás, quem não recebe os nossos calls de fechamento, basta acessar no site lá, www.interinvesteducacional.com.br, e se inscrever em nossa newsletter, tá? Vocês vão ver logo abaixo dos cursos ali, deixe seu nome e seu e-mail, cadastre-se aqui para receber nossa newsletter. É gratuito. A gente manda todos os dias um vídeo como esse que vocês estão assistindo, com o fechamento dos mercados, tá? O comentário de fechamento do mercado e também a operação do dia, a melhor operação que a gente realizou na sala do curso ao vivo, tá? Escolhida pelos nossos alunos aí. Então, como eu disse para vocês, gente,
Extremamente difícil o pregão ontem, conseguimos belíssimas operações, mas pagamos caro para conseguir essas operações, ou seja, a quantidade de stops foi muito acima da média e o mercado muito difícil. Então, para vocês, quem passou por isso ontem, fique tranquilo, foi assim mesmo, foi para todos nós. A gente tem que saber lidar com isso, como eu disse para vocês, a gente já está aqui há muito tempo para se incomodar com tomar stop, tá? Ou até ficar negativo. Isso faz parte do jogo, a gente tem que saber lidar bem com isso, e tem que saber que não isso acontece, é normal, e a gente sempre acaba recuperando mais cedo ou mais tarde. Ok, gente? Então, vamos lá, pessoal. Para o dia de hoje, perdão, pelas 9h30, pelas 9h30 não, perdão, às 9h30, saem dados do setor de construção nos Estados Unidos. Tá? Não temos nenhum outro indicador durante o pregão, o que significa que não teremos nenhuma movimentação forte durante o pregão. Tá? Vamos acompanhar de perto a Petrobras para possíveis repiques. Tá? Como eu disse, está muito esticada. No caso da OGX, muito cuidado com ela. A gente não vai indicar nem compra nem venda, porque a volatilidade pode continuar muito forte nesse ativo. A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de movimentação. Ok? Vamos ver como é que vai ser então. Bom, gente, vocês veem aqui na minha tela o nosso índice futuro, tá certo? Perdão, o nosso índice Ibovespa. E como eu disse para vocês, nós temos aí um pregão de forte queda no dia de ontem e difícil dizer alguma coisa, tá, pessoal? Foi uma paulada realmente muito forte, mas puxada principalmente aí por Petro e OGX, tá? Então, as duas com volume bem considerável no dia, tá? Então, a Petro teve aí quase 1 bilhão e a OGX teve aí 1,5 bilhão, tá? Então, tivemos aí um volume bem considerável para essas duas, tá ok? Então, pessoal, dizer o que? Graficamente, a gente conseguiu um fechamento abaixo de 66 mil pontos, tá? Então, a gente não fechava abaixo de 66 mil desde a metade de fevereiro. Ontem conseguimos fechar. Fechamos em 65.415, certo? Então, bem próximo da mínima, com volume bem considerável, maior volume do mês, tá? Então, só que a gente tem que entender o seguinte, pessoal. Observem aqui, Petrobras, tá? Petro 4, caindo aí, se eu não estou enganado, deixa eu conferir, 3,9%, 3,92%, é isso aí, tá certo? Com um volume de 925 milhões, tá? Então, um volume muito considerável. Também tivemos um volume desse na Petro só lá por fevereiro aproximadamente. Muito forte o volume da Petro e uma queda muito acentuada. E a Petro tem um peso grande no índice. Tá? Tivemos também OGX-P3, que também tem um peso grande no índice. E a OGX com volume de 1,5 bi, tá? Caindo aí, deixa eu pegar aqui de cima e mostrar para vocês, com uma queda aí de 17%. Tá? Então, isso tudo acaba puxando o índice para baixo. É difícil segurar, tá, pessoal? Mas nós não tivemos, em outros ativos, como a Vale 5, por exemplo, não tivemos uma queda muito acentuada. Tá? Vocês vão ver os bancos aí também, foi tranquilo, não teve muito problema não. Então, a gente desconfia um pouco deste candle aqui do nosso Ibovespa, uma vez que isso aqui não refletiu a realidade do mercado. Vocês vão ver, inclusive, com relação ao índice futuro, como está diferente. Tá? Então, o que o nosso índice futuro fez e o que o mercado à vista fez, vocês vão perceber que existe uma grande diferença. Tá? Então, perspectiva para o dia, recuperação, a gente acredita que o mercado deve voltar um pouquinho, isso é normal, tá certo? Faz parte do jogo, a gente tem que saber que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, certo? E tem que estar sempre preparado para esse tipo de movimentação, tá, pessoal? Eu acho que isso é bem importante a gente citar para vocês, ok? Nosso índice futuro, como eu disse para vocês, observem que ele não teve nada a ver com a movimentação no mercado à vista. Tá? Mesmo nos tempos menores, então vou colocar para vocês aqui, observem nos 15 minutos, aqui o Ibovespa derreteu na abertura e depois ficou consolidando aqui embaixo o dia inteiro. Né?
Observem que o índice futuro, ele simplesmente fez um candle de queda forte, voltou no mesmo candle e depois operou próximo à estabilidade, tá? Sem grandes quedas aí, de forma bem tranquila. Então, gente, é isso que a gente está visualizando, tá? O índice futuro hoje tem toda a possibilidade de uma recuperação, está abrindo bem mais próximo das máximas do que das mínimas, então isso nos leva a acreditar que o mercado pode se recuperar um pouco, tá? Nós temos como ponto de referência aqui para o nosso índice futuro 67.325 pontos. A partir deste momento a gente passa a acreditar numa recuperação do mercado. Acho que a partir daí pode se desenvolver de forma um pouco mais tranquila. Então vamos ficar de olho aqui neste ponto aqui, ok? Temos agora como mínima para o índice futuro 65.595, tá? Então vou ficar de olho nesse ponto também. Nos 15 minutos a gente abriu hoje sem muito volume, como vocês podem ver aqui, um tanto quanto enrolado, deixando aqui 3 candles de indecisão. Então o mercado está todo indefinido, sem saber bem o que vai fazer, tá? Nos tempos maiores estamos corrigindo nos 60 minutos, que é essa média que vocês estão vendo aqui, certo? Bom, gente, mercado americano, índice Dow Jones, ontem cedeu muito forte, tá? Montou pivô de baixa no diário, perdeu a mínima anterior, veio testar lá 12.100 pontos, chegou a perder 12.100 pontos, tá? Então, a grande questão do mercado americano é o semanal, tá? Quando a gente dizia para vocês há vários calls atrás que o objetivo do Dow, no caso de uma falha de topo, a gente falava na semana passada isso, o objetivo era lá perto dos 12.000 pontos, parecia tão distante, né? A gente estava lá em 12.400. Ontem nós chegamos a 100 pontos apenas do objetivo, tá? Então deixamos uma mínima aqui de 12.093 pontos. Então aqueles 12.000 que a gente falava de alvo não era tão fora da realidade, não era tão absurdo assim, tá? A perspectiva para o Dow, o futuro no mercado americano neste momento, trabalhando com 0,38, 0,4% de alta, em 12.175 pontos, 12.178 pontos agora, que está atrasado em alguns segundos. Então, gente, temos aí a perspectiva de uma recuperação por dia. Vamos aguardar que isso se confirme, tá? Nós temos recomendações de compra da nossa equipe para vocês. Bancos, BBAS3, deixando um candle muito bonito, BBAS aqui, certo? Foi lá, cedeu forte, foi lá fazer mínima, voltou tudo na sequência e deixou aqui um belo invertido. Poderia apenas ter um volume um pouco mais consistente, que seria mais fácil para a gente acreditar, mas de qualquer forma é um invertido. E a confirmação desse invertido ocorre se romper aí 27,89, tá? Então vale a pena ficar de olho. Banco do Brasil, código BBAS3, a gente se interessa por ele a partir dos 27,89, tá? Temos BBDC4, o Bradesco, também deixando aqui um belo de um invertido, com volume já um pouco mais considerável. E o Bradesco está na mesma condição do Banco do Brasil, só que a gente se interessa por ele a partir de R$ 31,55, tá? Então o código é BBDC4 e o ativo é Bradesco. A gente se interessa por ele, repetindo, a partir de R$ 31,55, um alvo lá em R$ 32,00. Rompendo R$ 32,00, ele deve lá testar os 33, que é o topo anterior, se a tendência vier a reverter, ok? Temos também YouTube 4, o Itaú, também deixando invertido aqui no diário. Nos interessamos pelo Itaú a partir de, deixa eu marcar o ponto certo aqui, R$ 36,83, tá? Vale a pena acompanhar o Itaú, também muito bonito. E caso rompa aqui esses 36,83, ele tem algo para testar lá os 37,30 aproximadamente, tá? Rompendo 37,30, aí sim pode buscar força para testar lá R$ 38,00 e R$ 39,00, R$ 39,48, que são as máximas anteriores. Mas claro que para isso o mercado precisa retomar a tendência de alta, que é algo que a gente não acredita nesse momento, tá? Mas de qualquer forma, para hoje esse ativo está interessante sim, é o Itaú, o código ITUB4, ITUB4,
B4, tá? Temos também a Cyrela, a CIR3, também demonstrando força ontem, não cedeu nada mesmo com toda essa queda do mercado, e ela está muito próxima aqui de montar um pivô no diário nos 16,58, tá? Então caso ela rompa 16,58, vai ficar muito bonita no gráfico diário, vale a pena acompanhar. Quem quiser tentar um pouquinho antes, correr um pouquinho mais de risco, 16,37 é a máxima de ontem dela, e a partir desse ponto ela já deve ir lá buscar força para testar esses 16,58 então, ok? O ativo é Cyrela e o código é CYRE3. Temos também a Rossi. A Rossi ontem deixou um candle esquisito, acabou voltando no final, mas de qualquer forma demonstrou um pouco de força aí e vale a pena a gente acompanhar, certo? Então a Rossi tem agora a máxima de ontem em 14,53 e se romper esse 14,53 ela pode ir lá buscar os 15,18, ok? Eu acho que vale a pena acompanhar, vale a pena ficar de olho na Rossi, caso ela rompa aí 14,53, tá? O código dela, perdão, é RSID3, RSID3. Temos a Brasil Foods mais uma vez aparecendo em nosso call. Então, ontem também deixando um candle aí de recuperação, deixando um belo invertido aqui no diário. Vale a pena acompanhar ela se ela romper R$ 31,07, tá? Então, rompendo esses R$ 31, tem tudo para continuar se desenvolvendo e lá testar os 31,48, tá? Acho que vale a pena acompanhar a Brasil Foods, que é essa máxima histórica dela. Se romper, tem alvo a buscar ainda valores maiores, como 32, 33 e assim por diante, tá? O ativo está muito bonito, está muito forte. Se o mercado como um todo ficar otimista, ela pode realmente se desenvolver. É um dos ativos que a gente aposta mais pro dia aí, tá? Essas eram então as recomendações de compra da nossa equipe. Vamos então às recomendações de venda para vocês aí. Temos a Gafisa, tá? Muito feia a Gafisa, simplesmente inexplicável o que está acontecendo com ela. As outras construtoras estão se recuperando bem até, e a Gafisa vem de uma queda aí de 15% em 6 dias, tá? Provavelmente alguma coisa está para sair que a gente não sabe, tá? A gente é sempre o último a saber, então provavelmente tem alguma coisa para vir por aí que a gente não está sabendo ainda, tá? A Gafisa está muito próxima da mínima do ano, que é lá 9,62, tá? Então vale a pena acompanhar ela. Se ela perder aqui 9,77, ela deve ir lá buscar esses 9,62, tá? Então tem um alvo bem interessante. E se perder esses 9,62, o alvo dela passa a ser 9,31, depois R$ 9, tá? Então acho que vale a pena acompanhar. A gente já está bem próximo da mínima de 2010 e depois disso é só as mínimas de 2009, tá ok? Então vale a pena ficar de olho aí na Gafisa, GFSA3, tá? Temos GGBR4, a Gerdau. Ontem, fazendo mínima mais uma vez, demonstrando ainda mais fraqueza, tá? A Gerdau, pessoal, por incrível que pareça, ela já caiu aí no ano, tá? Como vocês podem ver aqui, ela já está caindo quase 20%, 18% no ano, tá? Então, muito feia a Gerdau. E, como eu disse para vocês, a perspectiva dela continua sendo afundar ainda mais, tá? Porque ela está demonstrando cada vez mais fraqueza. Tinha tudo para se recuperar um pouquinho aqui, ao invés disso foi lá e afundou mais um pouco, tá? Então demonstra aí a fraqueza desse ativo. Se vocês observarem a Gerdau, a gente já perdeu as mínimas de 2010 da Gerdau e estamos agora indo lá testar os fundos de 2009, tá? O primeiro teste de 2009 está aqui, ó, 17,81. Então estamos bem próximos lá de chegar nesse fundo aí, tá? Vale a pena ficar de olho na Gerdau na perda da mínima de ontem, tá? 18,50. Se perder 18,50, ela deve lá testar os R$18 e depois aqueles 17,80 que a gente passou, que é um fundo lá de 2009, tá? O ativo é Gerdau e o código é GGBR4, tá? Acompanhem também a Uzi Minas, a Uzi 5, também afundando cada vez mais feia. Chegou a deixar aqui ontem um invertido, até a gente estava de olho nela para uma venda, para uma correção, perdão, mas o que aconteceu foi venda, o que aconteceu foi
afundou cada vez mais, continua cada vez mais pesada. E eu acho que ela tem espaço para cair ainda mais, tá? Se por acaso perder esses R$17,08, eu acho que ela tem alvo ainda para testar agora, como eu disse, as mínimas de 2009, tá? Então já perdemos mínimas de 2010 e agora estamos indo lá testar 16,65. Então vale a pena acompanhar. A Usim Minas, a Usim 5, perdendo aí esses R$17, ela deve encontrar espaço para testar lá 16,60, 16,50, alguma coisa nesse sentido aí, tá? Finalmente, a última recomendação de venda da nossa equipe para vocês, a Marfrig, tá? Ontem a gente já recomendou venda nela e deu certo. Então conseguimos antecipar o movimento aí, mais uma vez com base na análise, que é muito legal. O ativo esticou muito forte, simplesmente tivemos uma subida aí de 28% em 18, 19 pregões, e estava na hora de corrigir, né, gente? Perdão. Deixou aqui um invertido no diário e confirmou no candle seguinte, que foi ontem, tá? Então ontem já tivemos um pregão de correção nela, caindo aí 1,8%, com um volumezinho legal nas médias aqui, e hoje ela tem alvo para cair ainda mais, tem alvo para corrigir ainda mais, tá? Então vamos ficar de olho na Marfrig. Se ela perder aqui os 16,27, ela deve continuar rumo lá aos R$16, aos 15,60, que são as médias do gráfico diário. Lembrando que o ativo continua lindo, que a tendência continua sendo de alta, isso é apenas uma correção, tá? Isso é normal, acontece a todo momento. Okay? Essas eram então as recomendações de venda da nossa equipe para vocês. Vamos lá agora às recomendações, perdão, as análises que o pessoal pede no chat. Antes disso, eu gostaria de convidar todos a participarem do nosso curso ao vivo durante o pregão. Eu lembro que essas análises que a gente faz aqui, esses pontos são pontos de interesse, não são pontos de compra ou venda. A gente passa os pontos ao vivo no curso. E para acessar lá, basta entrar em www.interinvesteeducacional.com.br, clicar lá em curso ao vivo durante o pregão. Vocês já vão estar visualizando a tela dos professores, tá? Automaticamente vocês vão poder visualizar a nossa tela, onde a gente faz análises ao vivo, coloca para vocês os pontos de entrada, pontos de saída. E para poder ouvir e falar com a gente, é só instalar o softwarezinho do Ventrilo, é extremamente rápido, em menos de 5 minutos vocês vão poder estar acompanhando o curso ao vivo com a gente. Todos podem fazer um teste gratuito por 7 dias, tá? Então dá tempo de instalar agora, como eu disse, leva menos de 5 minutos, vocês já vão poder acompanhar a abertura do pregão com a gente lá. São todos nossos convidados, ok? A Silvia colocou no chat para vocês ali já o endereço para acessar o curso ao vivo, tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar para a Silvia aí no chat mesmo, ou pelo atendimento ao vivo do nosso site, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Começando lá, o Fer Barra, ele pergunta para a gente sobre a MRV-E3. Estou comprado a 14,10, o que eu faço? Bom, Fer Barra, primeiro, cara, você tem que tomar cuidado para ficar comprado quando o mercado está cedendo tão forte, tá? Então não é uma boa ideia. Essa é a primeira consideração. A segunda consideração é, você tem que tentar ficar comprado, mas sempre com um stop curto, tá certo? Eu acho que você nunca pode deixar um stop tão longo, tá? Então agora é complicado para mim te dizer o que fazer, certo? Então você está perdendo praticamente R$1 nela aí, R$1 nela dá algo em torno aí, vamos fazer aqui mais ou menos colocar aqui do 14,10, tá? Então do 14,10 até agora, então no preço de ontem, ela está caindo aí 7%, tá? Então procura tomar um pouco de cuidado, procura utilizar um stop um pouco mais curto, certo? Para não tomar um prejuízo desse tamanho. Agora, cara, é complicado eu te dizer o que fazer, certo? Já que você aguentou até agora, talvez você poderia aguentar aí até os R$13, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas o ativo está muito consolidado, não está em tendência, então não é uma boa posição para você manter, tá certo? Então, mas como o mercado está bem próximo de uma correção, talvez, já que você aguentou até agora, você possa aguentar mais alguns dias aí, de repente ela corrige, você consegue pelo menos minimizar um pouco o seu prejuízo, tá? Não deixa em hipótese alguma perder 12,70, tá? Se perder R$13 já fica feio, se perder 12,70 fica muito mais feio,
é mínima do ano, etc. E não vale mais a pena você ficar no ativo. Tá? Então tome muito cuidado com relação a isso. Convido você também, Febarra, para assistir o nosso curso lá, para fazer o nosso programa lá. Com certeza a gente vai conseguir te passar uma forma de entrar nos ativos de uma forma mais tranquila, com um stop um pouquinho mais curto do que esse que você provavelmente está utilizando, ok? Então fica a dica e o convite aí. O pessoal pede também lá o nosso amigo Sem Ação, Zé de Matos, aluno nosso lá, a Ciel 3, tá? A Ciel 3, ontem ela deixou um belo do invertido, tá? Então acho que ela pode sim desenvolver. O ativo vem de nova máxima, tá? Aqui no diário, como você está vendo aqui, certo? Estou tirando um pouco o zoom para facilitar a visualização. E eu acho que vale a pena ficar de olho nela. Caso ela rompa aqui esses 13,90, R$14, eu acho que ela deve buscar espaço sim para ir lá testar essas máximas lá nos 14 e, deixa eu pegar certinho aqui, 14,72 e depois lá em 14,83, tá? Então vale a pena acompanhar a Cielo sim, a partir dos 13,90 ela fica muito bonita, tá? A MRV já foi, vamos lá, o pessoal pede a JBSS3. Cara, muito feia a JBS ontem, derreteu, como vocês podem ver aqui. Tivemos uma queda aí nela ontem, deixa eu ver se eu consigo pegar para vocês aqui. 5,6%, tá, aproximadamente. Então, exatamente 5,6%, 5,64%, fechando na mínima do dia, com volume bem considerável, tá? Então, muito feia a JBS, cara. É incrível a fraqueza dela, caindo em mais de 5%, e eu acho que ela pode afundar ainda mais, tá? Claro que no começo do pregão é normal o ativo dar uma pequena corrigida e depois voltar a afundar, mas para ela é só venda, tá? Não pensar em compra, o ativo está realmente muito feio, tá? Nós temos lá também, deixa eu ver, a Even 3, vamos ver como é que está a Even 3. Essa eu não tenho ainda na minha relação, deixa eu colocar ela aqui. Aí, vamos lá. Tá aqui a Even 3. Aqui, tá? A Even 3 está muito bonita, cara. Tá realmente muito bonita, tá? Uma bela visualização. Vem de nova máxima, acima das médias, topos e fundos ascendentes, e corrigiu exatamente nas médias. A gente só precisa agora de um sinal de compra dela, tá? Você pode ser mais agressivo e trabalhar com 8,38, ou você pode aguardar aqui os 8,43, que é a montagem de um pivô, tá? Nos 60 minutos. Então acho que vale a pena acompanhar. Tá muito bonita. Como eu disse, primeiro a partir de 8,38, depois a partir de 8,43. Ela tem um alvo enorme aí, lá nos 9,18, tá? Um ativo muito bonito aí, mais até para swing trade do que para day trade, tá? O volume dela para day trade é muito pequeno, é um pouco complicado operar esse tipo de ativo no intraday. Mas para swing trade ela tá muito bonita. Caso rompa aí esses 8,38, 8,43, ela tem um alvo bem interessante, tá? Parabéns pela visualização aí, né? O GBR já foi. Tem lá Jet 4, deixa eu pegar aqui. Pera, essa também não está na minha lista. Deixa eu adicionar ela para vocês aqui. Está um pouco lento o meu sistema hoje. Aqui, a ESTET. Vamos ver aí. Aqui está. Tá? Ela também está numa condição semelhante, só que ela está deixando um padrão de candles aqui bem baixistas. Tá? Então, ela está bem próxima de voltar a subir para testar esse topo. Só que observe que ela chegou próxima desse topo, ela deixou um invertido, dois invertidos, três, depois cedeu forte, e aqui nós temos uma sequência de candles negativos, tá? Então nesse ativo eu recomendo você aguardar um pouquinho mais. Eu acho que não está na hora ainda para comprar. E para vender também ainda não dá, tá? A Gafisa já foi, tá? Ambev nós analisamos ela ontem, tá? E eu disse para vocês aqui que interessava a partir de R$47. Então
ela fechou exatamente em R$ 47. Então, a partir de R$ 47, eu acho que ela fica muito bonita e vale a pena a gente acompanhar, tá certo? Então, vale a pena ficar de olho sim na Ambev, que eu acho que pode ser realmente muito bonita aí, tá? A gente já está um pouquinho atrasado, eu vou fazer a última análise para vocês, que é a OGX. Simplesmente, como eu mostrei para vocês antes, não tenho o que falar, tá? O meu amigo VT, não tenho o que falar da OGX, tá certo? Ela simplesmente caiu 17% ontem, deve enfrentar ainda alta volatilidade no pregão de hoje, e vale a pena muito cuidado com esse ativo aí. Bom, gente, encerrando rapidamente nosso call, me empolguei nas análises hoje, estava gostoso de analisar os ativos, então acabei passando o tempo. Então não posso enrolar muito mais. Estão todos convidados para o nosso curso ao vivo. A Silvia já colocou no chat para vocês o link. Ela vai colocar novamente, caso alguém não tenha conseguido anotar. São todos convidados. 7 dias gratuitos lá com a gente. Basta acessar essa página, fazer o download do Ventrilo. Em menos de 5 minutos vocês já vão estar na sala. Podem inclusive acompanhar a abertura lá com a gente, tá certo? Deixo sempre um abraço aos nossos amigos do Greenvest, que estão nos acompanhando ao vivo aí também. Um excelente pregão a todos, muita sorte, muita responsabilidade, que é o mais importante. Quem quiser receber nossas newsletters, por favor, acesse o site, se cadastra lá para receber a newsletter, é gratuito também, todos os dias vocês recebem comentários ao vivo, como esse que vocês estão vendo, do fechamento pregão, comentários em vídeo, tá? E assim, então, a gente encerra o nosso call de hoje. Um grande abraço e até amanhã, pontualmente às 9h20, em mais um call de abertura da Interinvest Educacional e do Online Traders.